Olha só, eu queria chamar a atenção para um cuidado que a gente deve tomar quando há investigação policial em curso. E esse cuidado é para a gente não se deixar levar pela emoção, pelo inconformismo, enfim, pelo coração. Não dá. É claro que a gente sofre, é claro que a gente sente, é claro que a gente fica inconformado, é claro que a gente não acredita, mas a gente precisa tomar muito cuidado. E eu falo isso a propósito da investigação da morte do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. E aí eu quero voltar no tempo. Um dos episódios mais impressionantes da nossa história eleitoral seguramente aconteceu em 2018, porque não é todo dia que um candidato a presidente é alvo de uma tentativa de homicídio. E o então candidato a presidente, que virou presidente, Jair Bolsonaro, recebeu uma facada, uma tentativa de homicídio de um lunático chamado Adélio Bispo de Oliveira. Campanha presidencial 2018, Juiz de Fora. Foi lá o Adélio Bispo de Oliveira e tentou matar o presidente Jair Bolsonaro, na época candidato. A Polícia Federal fez um inquérito e concluiu que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho, iniciativa própria, sem mandante, sem ajuda de terceiros, sem partido político, sem facção criminosa, sem grupo terrorista, sem grupo paramilitar, nada. Ele foi lá e tentou matar o presidente. Então, candidato. O presidente Jair Bolsonaro, os filhos do presidente, a blogueiragem amiga, ficaram inconformados. Não é possível. Adélio Bispo de Oliveira não agiu sozinho. Outra investigação da Polícia Federal, detalhada. Chegaram a querer quebrar o sigilo do advogado, que é um absurdo. Investigaram e-mails, WhatsApp, imagens, fotografias. Concluíram o quê? Adélio Bispo de Oliveira, sozinho, tentou matar o presidente da República. Crime sem mandante. Ele foi estudado, analisado e foi considerado incapaz de responder pelo crime porque sofre distúrbios psicológicos, cumpre medida de segurança numa penitenciária federal em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, por tempo indeterminado. Adélio Bispo de Oliveira. É mais grave um crime quando tem um mandante? Em algumas circunstâncias, sim. Em outras, não. É evidente que se Adélio Bispo de Oliveira tivesse agido a mando de um partido político, de uma facção criminosa, de um grupo terrorista, claro que seria mais grave. Não seria... o efeito seria o mesmo do ponto de vista do atentado, mas ganharia outra dimensão. Claro, claro. Um lunático vai lá e tenta matar. Jair Bolsonaro é diferente de um partido político, óbvio. Mas a investigação da Polícia Federal, a dupla investigação, sobre as quais não há questionamento possível pela seriedade, pelo trabalho que a Polícia Federal tem demonstrado, pelo profissionalismo, não há dúvida de que se houvesse... Podia haver uma dúvida. Olha, nós não conseguimos chegar a essa conclusão, mas chegaram à conclusão de que não houve mandante. Aí você pega o caso da morte do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira e está havendo um movimento, uma reação forte depois que a Polícia Federal descartou a existência de um mandante no crime. Várias vozes da esquerda, vozes na imprensa, se levantaram como se a Polícia Federal tivesse agido para proteger alguém. Ok,
deu uma declaração, não deveria ter dado, não descartamos nenhum dos caminhos de investigação, a clássica resposta, mas a Polícia Federal fez uma nota dizendo que não enxerga crime de mando. E aí, a gente tem uma lógica básica em investigação. A gente não, porque eu não sou investigador, mas é o seguinte: o assassino, ou quando você tem um crime, o assassino e a vítima se conhecem, se trombaram, o assassino tem motivos para matar a vítima, por mais que nenhum motivo seja aceitável, mas tem motivos para matar a vítima? Sim, tem. Não, não tem. Se não tem motivos, opa, vamos procurar quem tem motivos. Então, em 2005, por exemplo, a religiosa americana Dorothy Stang foi assassinada no Pará por dois camaradas, dois que se descobriram depois pistoleiros. Eles não tinham motivo para matar, eles não tinham uma questão com a Dorothy Stang. Eles foram contratados. Inclusive, a investigação chegou a um intermediário, que também depois foi preso, condenado, e este intermediário agia a mando de dois fazendeiros que encomendaram a morte dela. Caso clássico de mandante. Tem um fazendeiro que é o autor intelectual, não suja as mãos, tem um intermediário que contrata dois pistoleiros, 2, 3, 1, e foram lá e executaram Dorothy Stang, 2005. Clássico crime de mando. Clássico. E identificado, descoberto. Isso foi 2005. 1988, Chico Mendes, assassinado. Aí foi no Acre. Tomou um tiro. Quem matou? Darcy Alves da Silva. Tem mandante? Tem. Quem? O pai. Entendeu a diferença? O pai, que é um grileiro. Quer dizer, o grileiro mandou o filho matar. É diferente de o fazendeiro contratou um intermediário que contratou pistoleiros que mataram. É outra distância. Não muda a morte. A morte não fica menos grave. Só muda a investigação. O caso da vereadora Marielle Franco não está resolvido. Não dá para saber ainda. Quem matou era o único interessado, era ele, não é, tem mandante, tem cheiro de mandante, não tem cheiro de mandante, é uma investigação em aberto, complicada, não tá? Ninguém disse não tem mandante. A Polícia Federal poderia não ter feito a nota, dizendo que esse crime não tem mandante, mas há uma relação direta entre os que mataram, os que atiraram, e as vítimas, principalmente o indigenista. Ele e aquele que o matou, ou um daqueles, tinham uma relação. Estiveram juntos, ele estava denunciando a pesca ilegal, eles eram pescadores, há um motivo. E na lógica da investigação, se quem matou tem um motivo, será que o mandante vai contratar um pistoleiro que tem motivo para matar alguém? Ou contrata um pistoleiro que não tem motivo. E é assim que se investiga. Olha, achamos alguém sem motivo que executou. Por que os crimes no Brasil, quando envolvem laços familiares, são tão fáceis de investigar? Porque sempre na família você encontra um motivo, é mais fácil. O marido matou a mulher e fugiu. Você tem, olha, foi esse aqui, ele tinha um motivo, tinha ciúme, seja lá o que for, e matou. A mulher matou o marido e fugiu. Ou a mulher ou o marido contrataram alguém para matar. Puxa, esse cara não tem nada a ver, mas vamos fuçar a mulher, vamos fuçar o marido. Aí, pum, chega. É mais fácil de investigar. O caso da Suzane Richthofen, né? Um caso simples de investigar, comparado a esses casos em que você tem alguém, um grileiro, um fazendeiro que contratou não sei quem, que contratou, e aí foi um pistoleiro. Nesse caso, dos dois que morreram agora, do jornalista e do indigenista, há um motivo.
E estes que mataram têm um motivo. E por isso que a Polícia Federal chegou a dizer que não tem um mandante. Porque as pessoas que mataram têm um motivo. Eu estou falando isso para que a gente não veja repetido ao contrário o mesmo jogo de revolta com a investigação, só porque a investigação não chegou naquilo que a gente achava que seria razoável chegar. O presidente Jair Bolsonaro, os filhos do presidente, a blogueiragem que o segue, o incensa, não aceitam a ideia de que alguém como o presidente Jair Bolsonaro possa ter sido alvo de uma agressão que poderia ter resultado na morte dele de forma tão banal. Um louco que foi lá e espetou uma faca na barriga dele. E não uma grande conspiração contra aquele que veio libertar o Brasil. Não tem uma história impressionante. Eu acho a história impressionante. Um lunático que resolve matar o candidato que venceu a eleição. Eu acho impressionante, mas ainda assim, de fato, não há heroísmo nessa história do lado do presidente. Não, ele está sendo perseguido por um grupo de pessoas que não quer que ele tome posse. E da mesma forma, a gente não pode fazer a mesma coisa com o indigenista Bruno Pereira, com o jornalista Dom Phillips, que foram mortos porque estavam fazendo uma reportagem, jogando luz em algo que é ilegal, que é a pesca, e aqueles caras, aparentemente, é o que a investigação tem até agora, nós não podemos nos antecipar, e é esse o alerta. Calma, não vamos achar que tem mandante, porque senão a gente repete o que entendeu? O que a gente fez aquela vez. Tem mandante, tem mandante. Calma. Deixa a investigação correr. Até o momento, não há motivos para achar que tem mandante. E é isso que a Polícia Federal está dizendo com as palavras dela. Eles foram até um determinado lugar, onde, ao mostrar o que estava acontecendo, provocaram a revolta daqueles que estavam na ilegalidade e resolveram matar os dois. É um absurdo, é um negócio inconcebível. Como é inconcebível alguém espetar uma faca na barriga de um candidato a presidente. Não vou chamar de sorte, mas é evidente que é sorte. O presidente Jair Bolsonaro tá vivo. E a mão dos médicos, né? Os médicos que fizeram um trabalho espetacular. Uma mistura de sorte, agilidade e tal. Não tiveram a mesma sorte, o jornalista e o indigenista. Também Chico Mendes, também Dora Stang. Mas a gente não pode, e é esse o alerta, porque eu tenho visto as reportagens, tenho visto as análises, tenho visto algumas manifestações, e eu fico um pouco preocupado. Porque senão a gente vai ver repetida a mesma história. Tem um mandante e a Polícia Federal não está fazendo o seu trabalho. Não, ela fez um trabalho espetacular na investigação do caso Adélio Bispo e está fazendo um trabalho muito bom, muito ágil nesse caso também. A gente não tem motivos para desconfiar da Polícia Federal e nem para achar até o momento que tem um mandante.